Pai querido, que bênção, Senhor, esse momento de louvor, de adoração, de ver a igreja participando, cantando. E isso, Senhor Deus, mexe com o nosso ser, mexe com nossas emoções, traz paz ao coração, e te agradecemos por isso. Te agradecemos porque o Senhor nos aceita. Por Cristo Jesus o Senhor nos aceita. Em Cristo Jesus o Senhor nos aceita e te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para renovar uma aliança, um pacto contigo, um pacto de amor, conforme Jesus nos indicou, deixou para nós fazermos em memória dele, da salvação, da graça, do perdão. E quero pedir, Senhor, que teu Espírito continue agindo no nosso coração e quebrando o orgulho, enfim, Pai, trazendo paz, reconciliação. Opera o milagre da reconciliação em Cristo Jesus nesta manhã, Senhor. Aqui na igreja e no coração daqueles que nos assistem também à distância. Entregamos este culto nas tuas mãos, Pai. Te louvamos por tudo, Senhor, pelo dom da vida. Te louvamos, Senhor Deus, pela manutenção da vida através dos dízimos e ofertas que aqui trazemos a Ti. Te louvamos, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Em Cristo Jesus e por Cristo Jesus te pedimos, aceita nosso louvor e usa-nos, Senhor, ao estudarmos a Tua palavra, para que ela chegue no coração, não por palavra de homem, mas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Te pedimos por Jesus, Senhor. Amém. Amém. Oh, queridos, que bom estarmos juntos na igreja. Eu fiquei muito feliz de ver e ouvir você cantar aqui. Meu coração se alegra ver cada um de vocês. Eu olho aqui e consigo ver alguns amigos. Vi aqui meu amigo Luiz, está no coração, Luizão, Ana e todos os demais ali. Que Deus nos abençoe. Tema de hoje, no nosso estudo, antes de nós participarmos da ceia. Nosso estudo de hoje tem como título Pecado sem pecado. Como assim, pastor? Pecado sem pecado? Isso existe? Será que eu posso, sem pecar, estar em pecado? Vamos ver isso hoje. Quero convidar você para abrir a Bíblia comigo. Primeiro texto bíblico desta manhã está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia, abra a palavra de Deus e vamos deixar Deus falar ao nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Diz a palavra do Senhor: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo o que, igreja? Fazendo uma obra de reconciliação em Cristo, através de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra. Que palavra é essa, igreja? Diz para mim. Palavra da reconciliação. Queridos, nós temos na Bíblia 3 pilares que fazem parte dos fundamentos do relacionamento nosso com o nosso próximo, ok? Quantos são os pilares, igreja? 3 pilares. Quais são os pilares? Pilar número 1, a criação. Quando nós estudamos o relato da criação, nós estudamos a origem da família humana, da família da terra, o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos valoriza. Segundo pilar, a cruz.
Na cruz nós vemos o perdão de Deus e sua misericórdia, sua graça, o trabalho de reconciliação de Deus conosco. E o terceiro pilar é a vinda de Cristo, quando vai trazer o fim do sofrimento, o fim do abuso, o fim do pecado, o fim da dor, e haverá uma reconciliação do mundo caído, redimido, com a família do céu sem pecado. Amém? Quantos são os pilares, igreja? 3 pilares. Quais são eles? Criação, a cruz e a vinda de Jesus. Eu quero passar com vocês rapidamente por cada um desses pilares para a gente refletir um pouco. Quando a gente olha para o relato da criação, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, se você quiser pode acompanhar na sua Bíblia, senão vai aparecer agora na tela também para você. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Queridos, olhe para mim. A criação, número 1, mostra que você não é fruto do acaso. Você não surgiu nesse mundo como puro fruto de uma união ali de matéria, de células e coisa e tal. Não, não, não. Você é feito, criado à imagem de Deus. Amém? Você não está aqui por um acaso. Você não é fruto do acaso. Você foi criado pelas mãos do Criador do universo. Não somente Ele criou você como criou todas as coisas, mas Ele formou-nos do pó da terra. Ele formou Adão e Eva do pó da terra. Você foi planejado por Deus. Você estava no coração de Deus antes de sequer de ser formado. Diga amém por isso. Você não é fruto do acaso. A criação, ela fala das nossas origens. Não somos meros ossos cobertos de carne e pele. Não, não, não. Não somos um amontoado de células. Não somos frutos da evolução de uma ameba. Somos criados à imagem de Deus. Somos filhos de Deus, queridos para Ele. Ele nos ama. Ele te ama. Amém? Você é especial para Ele. Você é único. Você é única. Ele te ama com um amor inigualável. Se eu falo para alguém agora que se sente rejeitado, que sente que ninguém ama você, que todos o abandonaram, Ele nunca te abandonou e jamais te abandonará. Jesus te ama apaixonadamente. Você é uma pérola preciosa para Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Ponto número 2, quando nós estudamos a criação, Gênesis capítulo 2, versículo 18, você que está com a Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, o que diz a palavra do Senhor? Diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus nos criou como seres relacionais. Deus não nos criou para nós sermos ali isolados e vivermos isolados. Não, 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 não. Somos seres relacionais. Nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele nos criou para se relacionar conosco, para nós nos relacionarmos com aqueles que são coiguais a nós, filhos de um mesmo Pai, participantes de uma mesma família. Diga amém por isso. Somos seres relacionais. Fazemos parte de uma família biológica, uma família por extensão, uma família na igreja. E algumas vezes eu
Confesso a vocês que eu fico muito triste, mas só Deus sabe o quanto eu fico triste. Quantas vezes eu tenho ouvido a seguinte frase: pastor, eu não vou mais na igreja porque fulano fez isso, isso e isso. Alguém já ouviu uma frase assim, não? Gente, eu não pensei que tanta gente ia balançar a cabeça, dizendo que sim. Que triste isso, não é? Eu não vou mais na igreja por causa daquele pastor assim, assim, assado. Eu não vou mais na igreja porque aquele diácono aquele dia me ofendeu. Eu não vou mais na igreja porque isso, aquilo, outro, fulano, etc, 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 etc. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos criou seres relacionais. E, preste atenção, quando alguém nos ofende na igreja, ou em casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, se você passa uma dificuldade com alguém que tem te ofendido ou te ofendeu, louve a Deus. Louve a Deus por isso. Ninguém diz amém? É difícil, não é verdade? Como assim, pastor? O indivíduo está pisando ali em mim, está me espizinhando, está me xingando, eu não posso mais ver essa figura na minha frente. Como é que eu vou na igreja? Porque eu vou à igreja e aquele indivíduo está lá, aquela pessoa está lá, aquela mulher está lá que me ofendeu, aquele outro está lá que falou isso, aquilo outro de mim. E agora o Senhor está dizendo para mim que quando alguém me machuca, quando alguém me fere, quando alguém faz mal para mim, quando alguém me ofende, eu tenho que louvar a Deus. O senhor pirou? O senhor ficou maluco? E ainda pede para eu dizer amém depois disso? Se você teve problemas com os seus filhos, ou com os seus pais, ou com algum amigo, ou com algum irmão da igreja, louve a Deus por isso. Sabe por quê? Porque se não fossem essas pessoas, ou essa pessoa que você não tem suportado, em que o teu caráter seria edificado à semelhança do caráter de Cristo Jesus? Diz para mim. Em que? Sabe o que significa isso? Significa que se nós temos problemas com pessoas, nós devemos louvar a Deus e agradecer ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado, essa é uma oportunidade que eu tenho de crescer e me tornar mais semelhante a Jesus. Duro isso, né, Antônio? Duro isso, né? Mas essa é a realidade. Ah, não, eu não vou mais na igreja por causa de fulano, beltrano, ciclano. Pensar que existe uma igreja perfeita é utopia. Não fomos feitos para ficarmos adorando a Deus sozinhos em casa. Alguns assim, não, agora tem internet, agora eu consigo ver e tal. Pelo menos eu não tenho que encarar fulano ou fulana na igreja, ou aquela família, ou aquele sujeito. Não. Deus nos criou porque nós somos seres relacionais. Deus nos criou para estarmos unidos. E notem o que eu vou dizer para você agora. E você precisa pôr isso na sua cabeça. E eu falo para você em nome de Jesus. Onde quer que haja conflito de relacionamento, foi Satanás quem colocou. Você concorda comigo ou não? Sim ou não? Vamos repetir então essa frase? Onde quer que haja conflito de relacionamento, foi Satanás quem criou. É ou não é verdade? Agora olha para mim, querido, querida. Olha para mim aqui. Se você continuar andando no caminho do conflito, você vai continuar no caminho de quem? Diz para mim.
Por que somos tão obstinados em continuar no caminho dos conflitos? É o caminho do diabo. É o caminho do demônio. Enquanto a gente fica no conflito, não, porque fulano fez isso comigo, aquilo, outro, e não sei o que, e tal, e coisa e tal. O diabo fica do lado ali, ó. Continua assim. É ou não é verdade? Enquanto você seguir no caminho do conflito, seja conflito esposo com esposa, filhos com pais, irmãos na igreja, qualquer tipo de conflito de relacionamento, foi Satanás que lançou a semente que você permitiu que germinasse, nascesse, e alguns têm permitido que deem fruto no seu coração. E eu venho aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Eu venho aqui esta manhã, em nome de Jesus. Não pode haver conflito onde há o Espírito de Deus. Se há conflito é porque o Espírito que está agindo não é de Deus. É outro Espírito. E em nome de Jesus, pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, eu apelo ao seu coração, clame pelo sangue de Jesus. E aí você me pergunta, mas pastor, como é que eu vou aturar tal pessoa e fulano e beltrano que fez isso, aquilo outro comigo? Sabe, queridos, eu vou dizer aqui para você uma chave de Deus que vai ajudar você a mudar a sua forma de pensar. Nós só conseguiremos estender a graça, o perdão e amar quando o nosso relacionamento com Deus for a base para o relacionamento com o nosso próximo. Vou repetir. Nós só teremos um relacionamento saudável com o próximo se o nosso relacionamento com Deus for saudável. Sabe por quê? Porque é o relacionamento com Deus e íntimo com Deus que nos faz mais tolerantes, amáveis e pacientes. Porque ser tolerante, amável e paciente é fruto de quê mesmo? Do Espírito de Deus. Agora, ser rude, briguento, intolerante e orgulhoso é fruto de quê? Aí eu olho para mim. Enquanto eu tenho conflito com alguém, enquanto você tiver conflito com alguém, número 1, foi Satanás quem plantou. Número 2, se seguirmos no conflito como impacientes, intolerantes, orgulhosos, nós estamos seguindo o caminho de quem? Você já sabe. Agora, você tem a condição de decidir diferente na sua vida. Amém? Vejam, relacionamento saudável com Deus depende da forma como entendemos como Ele nos vê, da forma como aceitamos o valor que Ele atribui a nós. Vou repetir ali, está na tela, leia ali e acompanhe comigo. Relacionamento saudável com Deus depende da forma como entendemos como Ele nos vê, como Deus vê você. Da forma como aceitamos o valor que Ele nos dá, o valor que Ele atribui a nós. Os conflitos que temos com outras pessoas têm como base uma visão distorcida de Deus e de como Deus nos valoriza. Quando entendemos o valor que Deus nos atribui, produz isso em nós segurança. Quando você enxergar e ver e ter a certeza do amor de Deus por você, isso vai tornar você uma pessoa segura, não insegura, madura e não imatura. Entenderam bem ali? Vou continuar aqui. Abra a Bíblia comigo em Isaías 43. Vamos lá. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer aqui na sua palavra. Isaías capítulo 43. Abra a Bíblia e receba a bênção de Deus.
Abra sua palavra e receba a bênção do Senhor, vinda e advinda da sua própria palavra. Amém? Isaías 43, versículo 1. Diz assim: mas agora, assim diz quem, igreja? Quem é que está falando? O Senhor Deus está falando. Não é o pastor André, não é o profeta da Bíblia, não é qualquer homem, é o próprio Deus quem está falando. Assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Olha para mim, igreja, em nome de Jesus. Deus está falando: eu criei você, Daniel. Eu criei você, Lia. Eu criei você, Raquel. Eu criei você. Você é meu filho. Você é minha criatura. Eu te formei, ó Israel. Isaías 43, versículo 1 ainda. Diz: não temas. Eu te remi. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. Amém. Quem é você? Quem é você? Se eu sou filho de Deus, eu sou criatura das suas mãos. Ele me formou, Ele me amou antes de ainda sequer eu haver sido formado. Ele me remiu, Ele me conhece pelo nome. Você não é fruto do acaso, você é um ser que Deus ama com tanto amor, a ponto de ter enviado o seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário. Amém por isso. Versículo 3 e 4. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, eu sou o teu Salvador. Eu dei o Egito por resgate e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste o quê? Precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei e darei homens por ti e os povos pela tua vida. Oh, querido, olha para mim em nome de Jesus. O Senhor Deus está dizendo: você é precioso para mim. Você é preciosa para mim. Amém? Deus quem fala. Sabe o que é uma preciosidade? Uma pérola preciosa. Você é uma pérola preciosa de Deus. Ele te considera como único, como única, com um valor inestimável. E a prova desse valor que Ele deu a você é porque Ele veio a esse mundo e morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Deus nos criou, nos remiu. Deus nos valoriza. E temos um valor para Ele, que cá para nós, nada que você e eu façamos fará com que você tenha menos valor para Ele, que diminua o seu preço para Ele. Entendeu bem? Não tem nada que você possa fazer, ou eu, que vai fazer com que o nosso valor caia diante dos olhos de Deus. Agora, para os homens não. Aristóteles, ele disse assim: o homem é um animal politizado. Benjamin Franklin diz: o homem é um animal capaz de manejar com as mãos. Darwin disse: um homem é um animal inteligente. Freud diz: o homem é um animal movido por desejos sexuais. Cristo diz: o homem é reflexo da minha imagem. Ele é meu filho amado. Eu o criei. Amém? A forma como entendemos que Deus nos vê afeta todos os nossos relacionamentos. A forma como nós entendemos que Deus nos vê afeta todos os nossos relacionamentos. Sabe o que eu penso, queridos? Eu penso que se Deus tem uma geladeira no céu, lá na porta da geladeira está a tua foto lá. Se Deus tem uma carteira, quando Ele abre a carteira, ali está a tua foto na carteira. Não é maravilhoso isso? Se Deus tem um celular, o papel de parede ali é a tua foto. Você está nos favoritos dele. Amém? Você não é fruto do acaso. Agora eu pergunto para você o seguinte: por que é que a forma como nós
enxergamos o valor que Deus atribui a nós, se nós entendermos isso, muda o nosso relacionamento com o próximo. Por quê? Porque Deus ama a mim igual ama a Vera. Deus ama a mim igual ama... Quem veio à sua mente agora? Deus ama a mim igual ama um ladrão. Ele ama a mim da mesma forma que Ele ama a prostituta. Ele ama a mim da mesma forma que Ele ama... Quem veio na sua mente? Você entendeu bem? Por que que os nossos relacionamentos são afetados com o próximo? Porque quando nós olhamos para aquele que nos machucou, que nos pisou, e tudo mais, nós não olhamos para ele como Deus olha para nós. Entenderam a ideia ali? Sim ou não? Nós sempre nos colocamos de que forma perante estes? Superior, é ou não é verdade? Sou melhor. Eu não ajo da forma como fulano age. Eu não faço como fulano faz. Eu não sou que nem aquele irmãozinho lá da tua igreja que faz isso, isso e isso. A propósito, igreja, me veio agora aqui uma lembrança. Deixa eu falar para vocês aqui. Uma coisa que me deixa muito triste. Primeiro eu vou falar, vocês já vão entender. Vocês estão vendo essa mesa linda que está aqui na frente? Essa mesa linda deu trabalho. Pessoas dedicaram horas para arrumar, para tudo. São nossas diaconisas queridas. Amém? Elas merecem nosso carinho, nosso respeito, nosso amor, nosso reconhecimento. Sim ou não? Todo, não é verdade? Quando você chega na igreja, você também vem, se você chega num horário que ainda tem espaço no estacionamento, você põe o carro aqui dentro, põe o carro ali na frente. Você já percebeu que quando está chovendo, tem ali um diácono voluntário? Gente do céu, eu fico emocionado quando eu vejo esses homens ali. E eu vejo ele com o sapatinho no pé do sábado, a chuva batendo no chão, molhando o sapato, as calças. E ele ali dando feliz sábado para você, abrindo o portão, ajudando a indicar onde vai colocar o carro. Só que me parte o coração de saber quantos irmãos são rudes e desrespeitáveis com os nossos diáconos. Xingam os nossos diáconos, como se eles fossem capacho, voluntários. Voluntários. Coloque a mão na consciência. Coloque a mão na sua consciência. Por Jesus, eu apelo ao seu coração. Se você tem um filho ou uma filha rebelde, por exemplo, que tem feito tudo errado aos teus olhos, você tem duas formas de agir com esse teu filho ou tua filha rebelde. Isso pode ser também um amigo, um familiar, uma esposa. Eu vou usar o exemplo de um filho e uma filha. Pense, se você tem um filho ou adolescente rebelde, ele saiu da igreja, ele está desonrando o teu nome, tem feito coisas erradas, e você pode olhar para ele e dizer assim: você quer ir embora de casa? Vai! Aqui dentro não tem mais lugar nessa casa para quem faz esse tipo de coisa assim, assim, assim. Some da minha frente. Você não merece isso, isso, aquilo, outro. Você pode tratar o seu filho, adolescente rebelde, dessa forma, ou quem quer que seja. Eu estou usando aqui o exemplo de um filho adolescente. Ou você pode olhar para esse garoto, para essa garota, para esse adolescente, ou para essa adolescente, e olhar para ele, para ela, como feito à imagem de Deus, como você, que é precioso aos olhos de Deus, e a tua atitude em relação a esse filho será completamente diferente. Você vai olhar como uma alma que você vê que está se perdendo das mãos de Deus, e ao invés de você enxotar ele de casa, você vai orar a Deus e dizer: Senhor, o que eu faço para resgatar esse teu filho, essa tua filha que o Senhor me confiou? Entenderam bem? É diferente.
Nós pais, muitas vezes, nós somos muito rápidos a apontar o dedo e a dizer: você errou, por que você isso, por que você é rebelde, eu não, isso, aquilo, outro e tudo mais. Uma vez que olhamos as pessoas da mesma forma, da forma como entendemos que Deus olha para nós e elas também, nosso relacionamento com elas deveríamos tratá-los dessa forma, como Deus nos trata, e trataríamos essas pessoas de forma diferente. Precisamos olhar para o próximo da forma como Deus os vê. Filhos dele, redimidos por ele, preciosos a ele, honrados por ele, como Isaías disse. Eu estudar esse tema, eu me deparei com uma história que aconteceu aí pouco mais de 100 anos. Eu vou resumir aqui para vocês. Uma família, fazendeiros, imagina, pouco mais de 100 anos atrás, e o pai e filho trabalhando sempre juntos e tudo mais. Um dia houve um desentendimento terrível entre o pai e o filho, e os dois brigaram, e os dois se chocaram ali, até que o filho disse assim: pai, eu vou embora de casa, não quero mais saber daqui. O filho disse: eu vou embora de casa, não quero mais saber daqui. O pai disse: vai, isso, aquilo, outro. O filho foi. Passou 1 ano, nenhuma palavra do pai com o filho. 2 anos, nenhuma palavra do filho com o pai, do pai com o filho. Chegando ao 3º ano, e o pai, sabendo notícias do seu filho, somente por inferência, por amigos e tudo mais, chegava notícias dizendo: ó, seu filho virou um beberrão, seu filho está fazendo isso, e aquela carga toda sobre o pai. Ele ainda tem desonrado o meu nome, o nome da minha família, por tudo que tem feito. Quase 3 anos depois, o pai recebe uma carta, e quando ele abre aquela carta, ele vê o filho escrevendo: pai, desculpa por tudo que eu fiz, eu errei, eu fiz tudo errado, isso, aquilo, outro. Pai, eu gostaria muito de receber o teu perdão. Pai, eu quero muito voltar para casa. Pai, me receba novamente. Mas eu vou respeitar se o pai não me aceitar. Eu vou entender o Senhor, eu não quero forçar nada. E pai, eu vou pegar o trem que passa perto de casa. Do trem dá para ver a nossa casa da estação, próxima à estação. Pai, se eu ver um lençol branco pendurado na janela da casa, eu vou saltar, e eu sei que o Senhor está dizendo para mim que o Senhor pode me receber, que o Senhor tem alegria de me ter de volta. Se eu não ver, eu vou passar com o trem e eu não vou ficar, eu não vou parar, eu vou entender, eu vou respeitar o Senhor. O filho assim escreveu na carta. O pai leu aquela carta junto com a esposa, com a mãe do garoto, e os dois ali profundamente comovidos, chocados. Ele errou, ele fez tudo errado, sim, mas é nosso filho, nós o amamos. E o pai pensou: e não vamos colocar, e se a gente colocar o lençol aqui só na janela da casa, vai que o trem passa e ele não vê. Vamos colocar nas árvores, lá na curva do trem. Aí ele pendurou um monte de lençol branco lá nas árvores, próximo da curva do trem. E na estação do trem tinha lençol branco lá nas árvores, tinha lençol branco na estação do trem, tinha lençol branco espalhado para tudo quanto é lado. E quando o trem estava chegando próximo de casa, o coração do garoto começou a bater mais forte, mais forte. Será que eu vou ver o lençol branco? E quando o trem faz a curva, não era um lençol na casa, eram vários lençóis pendurados nas árvores, em todo o caminho. Oh, queridos, o nosso lar tem que ser um ambiente de segurança para os nossos filhos. Nossa casa tem que ser um refúgio para o nosso esposo, para a nossa esposa. Não importa o que eles tenham feito de errado ou estejam fazendo, eles precisam saber que existe um lençol branco estendido na porta e na janela da casa. Amém? Isso vale não só para os filhos, vale para os seus amigos. A criação revela nosso valor a despeito dos nossos atos. Nossos atos em relação a Deus não mudam seu amor por nós. Podem entristecê-lo, mas não mudam o seu amor por nós. Diga amém por isso. Criação. E por último, rapidamente, a cruz e também a volta de Jesus. Abra sua Bíblia rapidamente, Efésios capítulo 2, versículo 14 e versículo 19. A palavra do Senhor diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 14 e versículo 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. O que é que Cristo fez?
ou desfez a inimizade. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Qual foi o papel de Jesus ao vir a este mundo? Reconciliar consigo o mundo, quebrar as barreiras. Se existe um muro de separação entre você e seu amigo, se existe um muro de separação entre você e seu filho ou sua filha, se existe um muro de separação entre você e seu esposo, se existe um muro de separação entre você e o seu irmão ou sua irmã na igreja, Jesus Cristo veio através do seu sangue para derrubar os muros. Diga amém por isso. Onde existe discórdia nos relacionamentos, é Satanás que implantou a discórdia. Onde os muros caem, ali é o sangue de Jesus atuando. Antes sedes bondosos uns para com os outros, diz Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Cristo vos perdoou, em Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Perdão. Hoje você está aqui para receber o perdão de Deus e compreender. O perdão é primeiro uma atitude que se transforma numa ação. Eu decidi perdoar, porque Deus assim pediu que eu fizesse. Perdão é, eu libero você da sua condenação, que você merecia receber por ter me ofendido. Eu libero você, porque Deus em Cristo me liberou da minha condenação, porque eu o ofendi. Entenderam bem? Isso é perdão. Eu libero você. Você merecia condenação, mas eu libero você porque eu também fui liberado por Cristo Jesus. Perdão é decidir fazer mesmo que a pessoa não peça, mesmo que a pessoa não mereça. Eu perdoo você e não vou guardar mágoa, porque Jesus me perdoou e não guardou mágoa de mim. Na cruz ele diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Amém? Perdão é um atributo de Cristo. Perdão é lembrar sim dos erros do passado, mas é não mais falar dos erros do passado. Você vai lembrar, você não vai mais falar, amém? Pedra em cima, ponto final, acabou, daqui para frente, outra vida, outra história, outra experiência, outro tudo. Esse é o perdão. Alguns dizem: eu perdoo mas ele fez isso, fez aquilo outro, não sei o que lá. Não, isso não é perdão. E o casamento é o maior laboratório aí para a gente experimentar esse perdão, não é verdade? Rapidamente, queridos, 5 atitudes para um bom relacionamento. Número 1, esteja disposto a aceitar as diferenças que existem entre você e o próximo. Você pode não concordar com ele, mas respeite. Você pode não o quê, igreja? Mas respeite. Alguns não concordam e não respeitam também. Não concordam, mas respeite. Segundo, seja firme nos princípios, mas flexível nas preferências. Seja firme onde, igreja? Nos princípios, mas flexível nas preferências. Vamos naquele restaurante, naquele outro. Não, eu gosto mais de amarelo, eu gosto mais de verde, eu gosto desse carro. Não. Isso não é princípio. Seja firme nos princípios, flexível nas preferências. A cor da igreja, o restaurante, seja qualquer coisa que for. Número 3, esteja aberto a ouvir e conversar sobre a visão do outro. Sabe, eu tenho aprendido na minha vida, e conversando e aconselhando famílias e amigos e problemas entre irmãos, o seguinte: que sempre os dois lados têm razão. Sempre os dois lados têm razão. Sabe, quem veste esse sapato aqui sabe a razão que eu tenho, e quem veste o sapato do outro sabe a razão do outro. É ou não é verdade? Então os dois estão certos e os dois de alguma forma estão errados um para o outro. Mas nós somos humanos, temos que estender o perdão. Eu quero deixar aqui para vocês um princípio chamado princípio amendoim. Já ouviram falar no princípio amendoim? Não? Já não? Acho que não, porque eu que criei esse princípio agora aqui. O princípio amendoim. O princípio amendoim é o seguinte:
Quando você precisa ouvir a pessoa que te ofendeu ou que você está com problema, seja ela quem for, ok? Seja quem for. Porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Apesar de eu ter 2 ouvidos, só um funciona. E uma boca ali. Enfim, mas isso sou eu, né? Sabe qual é o princípio, amendoim? Você tem que sentar na frente da pessoa e dizer para ela, olha, aconteceu isso, tá bom? O que você tem a dizer? Daí você pega um bocado de amendoim e enche a boca. E fica roendo o amendoim e deixa o outro falar. Porque senão você fica cortando, não é verdade? Eu não chego a lugar algum, cada um tem sua razão, todos têm a sua razão. Lembra lá o princípio? Princípio amendoim. Quando começar a haver conflito ali, um fala, o outro fala, e os dois estão falando e não tem acerto e não sei o que lá. Você precisa ouvir o outro, a razão do outro, ponto final. E dar a razão para ele, e respeitar, embora você não concorde. Vá lá na geladeira, na casa ou na estante lá e pega um bocado de amendoim, põe num pote e traz no meio ali para vocês conversarem. Combinado? Princípio amendoim. Evite os conflitos que não envolvam princípios bíblicos. Ame, mesmo que não mereça. E aqui vem o X da questão e eu termino a mensagem de hoje com essa palavra. Pensar que eu estou sem pecado. Preste atenção. Pensar que eu estou sem pecado e não perdoar é um pecado. Pensar que estou sem pecado e não perdoar é pecado. Pecado sem pecado. Título da mensagem de hoje. Não, eu não tenho pecado. Pensar que eu estou sem pecado e não valorizar o próximo da mesma forma que Deus me valoriza é pecado. Ah, mas eu sou muito melhor que aqueles irmãozinhos que tem lá na tua igreja. Pecado. Porque não é assim que Deus olha para nós. Pensar que eu estou sem pecado e não valorizar o próximo da mesma forma que Deus me valoriza é pecado. Lembra os 3 pilares? Criação, a cruz e a volta de Jesus. Queridos, um dia Jesus vai voltar e estaremos ligados todos por um mesmo laço de amor por toda a eternidade. Diga amém por isso. Amém? Agora entenda o seguinte, se você disse amém, não pense quando Jesus voltar vai dizer assim, e a pessoa que você tinha raiva aqui e não perdoou, agora você vai passar a amar ela, viu? Você tem que começar a amar ela aqui. Decidir perdoá-la aqui. Porque das duas uma. Ou você não vai para o céu, ou ela não vai, ou os dois não vão. Agora, perder esse compromisso com Jesus quando Ele voltar, dizer assim, venham benditos de meu Pai, entrai de posse da herança do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Só ouvirão estes, aqueles que quando tiveram conflitos com alguém, quando tiveram conflito com alguém, disseram, louvado seja Senhor, porque assim eu vou poder crescer a imagem e semelhança de Jesus, que eu, a ponto de amadurecer espiritualmente, como Cristo falou na cruz do Calvário, dizendo, perdoa porque não sabem o que fazem, ou não sabiam o que estavam fazendo. E alguns, eu quero dizer o seguinte, se você diz, eu não tenho família, eu não tenho esposo, não tenho esposa, não tenho filhos, eu os perdi, eu sou só pastor, eu digo para você, Jesus irá tomar você para estar no céu unido com uma família eterna. Amém? E se você, porventura, é solteiro, talvez divorciado, talvez viúvo, entenda que todos esses conceitos de relacionamento valem para você firmar um bom relacionamento. Primeiro com Deus, depois com o próximo. Se você é solteiro, se você é divorciado, para você não errar mais. E viúvo, se você tiver a oportunidade de novamente se relacionar com alguém. E mesmo que não seja com alguém, mas com qualquer pessoa ao seu lado, esses conceitos servem para que nós tenhamos paz com Deus e com o próximo. Amém.